Olá, eu sou Tereza Campelo, militante aqui, fundadora do Partido dos Trabalhadores. Uma alegria estar com todos e todas vocês, dirigentes que estão se colocando à disposição para nos representar nos próximos pleitos, seja para vereador, para prefeito. A tarefa que me foi dada foi discutir a agenda social. Vamos ter vários encontros para fazer o debate social, porque a pauta social é muito ampla, né? Em especial para nós, e muito cara para nós do Partido dos Trabalhadores. Então, nós teremos outros encontros com outras pessoas participando para discutir a agenda da saúde, da educação, da assistência social, da pobreza, e eu fiquei com a tarefa, nesse primeiro encontro, que abre essa ampla rodada na área social, de tratar de duas frentes, né? Primeiro, diretrizes do modo petista de governar na área social, e segundo, o enfrentamento multidimensional da pobreza. Eu vou fazer um misto, né, à medida que eu fale sobre essas principais diretrizes, para que a gente possa ter essa visão mais introdutória de grandes frentes e de grandes linhas gerais de diretrizes para a agenda social. Acho que é importante a gente ter um pouco de contexto, né? Onde que nós estamos. Primeiro, por um lado, eu acho que é super importante a gente lembrar que a agenda social no Brasil, nesses 30 anos pós-Constituição Federal de 88, e 5 anos, né, de tragédia do desmonte que nós vivemos, golpe, Temer e Bolsonaro, o que nós temos de construído de positivo na área social tem muito do modo petista de governar, né? Nós fomos parte decisiva na construção das políticas sociais no Brasil, seja na construção do Sistema Único de Saúde, na construção mais recente do Sistema Único de Assistência Social, das políticas habitacionais, da agenda de transformação da merenda escolar, de mobilidade. Então, em todas as frentes que a gente for discutir, uma visão ampla do que é social e de desenvolvimento social, nós tivemos uma participação importante, eu diria, decisiva, né? Nós temos não só um acúmulo enorme, como nós temos um aprendizado, né? Desde as nossas primeiras prefeituras até hoje, a gente veio acumulando, aprendendo, né? E acumulando sempre, e com essa mudança toda da conjuntura. Então, por um lado, nós temos nosso acúmulo, nosso aprendizado. Por outro lado, não dá, né, falando de contexto, não dá para ignorar que nós tivemos uma interrupção na agenda de construção das políticas sociais no Brasil, com o governo Temer e principalmente com o governo Bolsonaro, que não pode ser ignorada, né? Muitas vezes as pessoas falam, não adianta ficar falando mais de reconstrução, que teve um desmonte. É impossível ignorar o desmonte, né? Uma coisa é a gente passar justificando e falando só do desmonte, não falar para frente, não falar do que faremos. Outra coisa é ignorar que a desorganização das políticas sociais no Brasil foi muito estruturante, né? E reconstruir não será trivial. Portanto, parte da agenda, né, da disputa de 2024 e da construção das nossas prefeituras, né, do papel dos nossos vereadores, dos nossos dirigentes, terá a ver com o processo de reconstrução e de transformação, né? A agenda do presidente Lula, né, na disputa eleitoral, ele colocava essas duas tarefas. Nós temos que reconstruir e, ao mesmo tempo, transformar. Então, é um processo de reconstrução com transformação, e esta será, na minha avaliação, também a agenda nossa para 2024 nos pleitos, né, municipais. Então, temos que reconstruir, mas reconstruir já em novas bases, não só porque o Brasil mudou, porque os desafios são diferenciados, mas porque nós hoje sabemos fazer melhor. Então, o desmonte foi profundo, reconstruir não será trivial. Eles não destruíram só tirando dinheiro, eles não destruíram só desorganizando as normas, a legislação, os conselhos. Eles desorganizaram conceitos, eles desconstituíram, inclusive, o tecido de organização da agenda social que a gente vinha tendo. Então, pegar um exemplo. Alimentação escolar. Nós temos uma política nacional de alimentação escolar
que é um orgulho brasileiro, né? Ao longo dos... Ela existe há muito tempo, desde o pós-guerra. E, ao longo do governo do presidente Lula, ela veio sendo reconstruída, né? E mudando de patamar. Então, não só aumentamos o per capita da alimentação escolar, organizamos a alimentação escolar para toda a base, né, da escola pública no Brasil, e a partir de 2009 nós organizamos uma agenda de alimentação saudável. Então, não bastava ter alimentação na escola, mas a gente queria um alimento de qualidade, né? E construímos aí os 30% do recurso federal para alimentação escolar, 30% seria para a agricultura familiar. Então, você veja, você passa a ter uma agenda que é a alimentação escolar, que tem a ver com segurança alimentar das crianças e jovens, com o enfrentamento da fome e da desnutrição, e, ao mesmo tempo, compras da agricultura familiar, compras locais, compras de alimentos saudáveis. À medida que você compra localmente, você gera emprego e renda no cinturão em torno das cidades, você fortalece a agricultura familiar e camponesa, quilombolas, indígenas, você fortalece uma agenda de compras locais, portanto, respeitando a cultura alimentar em cada uma dos territórios no Brasil. Essa agenda, que é uma agenda múltipla, complexa, ela foi completamente desorganizada. Então, todo o tempo que a gente passou organizando, onde as escolas e as prefeituras aprenderam a comprar na agricultura familiar, a agricultura familiar passou a se organizar em cooperativas e associações para poder vender para a alimentação escolar, isso foi um processo. Esse processo foi rompido. A nossa tarefa, nesse momento, está sendo reconstruir essa agenda, reconstruir em cada prefeitura. Isso vai ser uma tarefa. Agora, ela não basta só ter dinheiro, né? Você vai ter que reconstruir essas articulações locais, municipais. Isso é uma tarefa importante do que a gente chama de ações integradas na política social. Então, essa desconstrução que teve na alimentação escolar, assim, todas as outras políticas integradas, ela é intangível, né? E ela terá que ser reconstruída passo a passo, lá articulando o governo estadual, municipal, governo federal, recompondo as relações interfederativas e, ao mesmo tempo, refazendo esse caminho, mas fazendo agora melhor, né? Então, acho que nós temos vários passos a discutir. Peguei só um exemplo do que eu acho que é fundamental para a gente entender o que é o desmonte. Eu organizei nosso encontro de hoje pensando em algumas das nossas, falei diretrizes, mas eu diria até fortalezas. Quais são as grandes fortalezas do modo petista de governar na agenda social, né? Então, eu organizei algumas delas e utilizando essas fortalezas, eu vou passar por algumas políticas e usar gancho, portanto, para as próximas atividades que nós teremos. Então, acho que uma das questões fundamentais, e é importante falar o óbvio, né, é que a agenda social ela é central no modo petista de governar. Quando a gente fala o que é o diferencial do modo petista de governar, são várias frentes, mas uma das que organiza a nossa agenda é que a política social ela passa a ser central, né? Isso é que é a inversão de prioridades, né? Quando se fala disso, o social é o central, não significa exatamente o quê? A inclusão é o central. A inclusão é a nossa palavra de ordem. Nós queremos governar para todos, principalmente para quem sempre foi excluído. É isso que organiza a nossa agenda nas várias frentes. Então, a gente fala, construir, fazer pavimentação. Então, quer dizer que fazer pavimentação não é o social ou não é o central? Não, depende para quê, né? Garantir mobilidade, garantir que a classe trabalhadora, que a população que mora nas periferias tem acesso à cidade, pode ser pavimentação central, é habitação, é saneamento, é garantir acesso ao conjunto da estrutura pública, isso é inclusão. Então, não dá mais para a gente ficar separando o que é o social, o que é o econômico, o que é a infraestrutura, o que é o ambiental. Isso é uma discussão atrasada, né? O grande centro da agenda, que deveria ser o do social, o do ambiental, o da infraestrutura, o econômico, é a inclusão, é o acesso
O acesso à cidade é o que organiza a nossa pauta. Então, nesse sentido, quando a gente fala, né, da cidade, do território, a agenda da inclusão ela é que nos organiza. E, nesse sentido, é importante a gente ter a referência do que é a agenda de desenvolvimento, né, desenvolvimento inclusivo. Então, primeira grande questão, parar de separar o social, o econômico, o ambiental. Quando eles se somam, eles se alimentam e eles ganham um outro patamar. Então, talvez a grande novidade na agenda no próximo período seja casar o social e o ambiental. Né? A agenda de enfrentamento das mudanças climáticas, a agenda da reconstrução do acesso à questão ambiental, é uma agenda central, estratégica, do ponto de vista global, do ponto de vista do Brasil, mas ela é uma grande oportunidade para a geração de empregos verdes, ela é uma grande oportunidade para a agenda da inclusão, aí envolvendo catadores de material reciclável, aí envolvendo um conjunto de perspectiva, depende de qual é o diagnóstico que nós temos da cidade. E aí entra a grande frase do presidente Lula, né? Que eu acho que o que organiza a ideia do social e o econômico são duas faces da mesma moeda. A população pobre não é um problema. No Brasil, ela é a solução. Quando ele diz isso, ele diz o quê? Bom, essa população que não teve acesso a esgoto, à medida que a gente faça esgoto, a gente está gerando emprego, está garantindo acesso, é isso que vai fazer a cidade retomar, é isso que vai garantir o desenvolvimento. Então, à medida que eu falo em infraestrutura e que eu digo que eu vou dar acesso a essas pessoas, o fato da gente ter uma população pobre que precisa ter acesso à renda, precisa ter acesso à infraestrutura, tudo isso e a redução das desigualdades vai garantir que a gente possa também gerar empregos de qualidade, né, e integrar o social e o ambiental. A terceira grande fortaleza, né, então nós passamos pela a ideia da inversão de prioridades e que o social é o fundamental. A segunda questão de que não tem dicotomia entre o econômico, o social e o ambiental, ao contrário, isso tudo é a mesma visão, né, de uma mesma agenda, que é uma agenda da inclusão. Né? A terceira questão que eu trago para as nossas grandes diretrizes é a ideia de que o cidadão ele é integral, ele é inteiro. Quem é fragmentado é o Estado. O Estado é que se organizou em caixinhas. Aí tem a Secretaria de Habitação, aí tem a Secretaria de Desenvolvimento Social ou de Assistência Social, aí tem a Secretaria de Saúde, mas o cidadão, ele é inteiro. A população pobre, em especial, precisa de cuidados integrais. Então, escolher e optar, né, podemos até escolher, frente a um diagnóstico do que é a necessidade da cidade, ou do Estado, ou do país, quais são as agendas prioritárias que a gente vai estar organizando, mas para chegar no cidadão de forma integral. E aí, pegando um pouco a agenda da pobreza, é muito comum a gente discutir pobreza, né, e aí para discutir essa integralidade da atenção do setor público, falar um pouco da população pobre, é muito comum a gente falar da pobreza de renda. Só que quem é pobre de renda, em geral, é pobre de água, é pobre de esgoto, é pobre de educação, é pobre de saúde, é pobre de acesso ao transporte coletivo, é pobre de acesso à cultura, de acesso ao esporte, a lazer. Então, quando a gente fala da renda, né, a pobreza de renda, para nós é como se fosse um indicador. Nós não queremos só resolver o assunto da renda, né? Não queremos só fazer transferência de renda, não queremos só gerar emprego, nós queremos garantir acesso a esse conjunto de direitos, garantir acesso integral. Mas podemos ter um indicador de quem é que a gente precisa alcançar inicialmente. Então, quando a gente fala da pobreza de renda, nós estamos tratando de uma proxy. Por quê? Porque ela é, digamos, um sinalizador de que aquele cidadão deve ser olhado em primeiro lugar. Depois eu vou falar um pouco de universalização para falar também desse acesso. Então, a ideia, né, de olhar quem mais precisa, né, e ter esse indicador de renda é uma forma de organizar e se estruturar para atuar, mas para atuar garantindo direitos de forma integral. Isso eu acho que é a grande missão. É lógico que a gente tem que saber por onde começa. Cada cidade vai ter
um problema diferenciado e os senhores saberão fazer esse diagnóstico. Aqui nós estamos fazendo uma visão mais geral. E o Partido dos Trabalhadores, nas suas gestões, aí, em parceria com os nossos tradicionais partidos que compuseram conosco ao longo desses, né, mais de 30 anos de história de agendas municipais e de prefeituras e de atuação nossa no Estado brasileiro, ele construiu uma ferramenta que é uma ferramenta diferenciada, o Cadastro Único das Políticas Sociais. O Cadastro Único é uma tecnologia social onde a gente conseguiu ter numa base de informação onde as prefeituras têm acesso, uma base pública de acesso à informação para o setor público, com um conjunto de informações que nenhum país do mundo conseguiu fazer parecido, né? Você sabe, cada família... Esse cadastro foi muito desmontado no governo Bolsonaro, é verdade, ele está em processo de reconstrução agora no governo do presidente Lula, né? Ele foi construído ao longo do Lula 1, Lula 2, presidenta Dilma, e desmontado pelo governo Bolsonaro, e agora está em processo de reconstrução. As prefeituras têm essa tarefa de refinar, qualificar esse trabalho todo do Cadastro Único, que ele é uma ferramenta fundamental para a atuação do setor público. Nesse cadastro, nós sabemos cada família de baixa renda, não só quem é pobre, extremamente pobre, mas de baixa renda, onde ela mora, qual é a condição da casa dela, se o piso é de cimento, de madeira, de terra, como é o telhado, tem acesso à água ou não tem, quantas pessoas moram naquela residência, qual é a idade delas, qual é o nível de educação. Esse conjunto de informações riquíssimo é o que nos dá a base para atuar. Então, eu tenho acesso à informação de renda, a renda foi o que nucleou, por que essa pessoa está no Cadastro Único? Porque ela é pobre, mas, para além de estar para além de ser pobre de renda, quais são as outras necessidades? E à medida que eu tenho esse mapa, que é um mapa da pobreza, que é um mapa da população de baixa renda no meu município, eu posso atuar. Não só saber como melhorar a agenda da assistência social e do Bolsa Família, mas onde começar a trabalhar inicialmente, ou como priorizar determinados territórios que são carentes de tudo, ou como organizar a minha agenda, mesmo de pavimentação, de acesso à água, de acesso a esgoto. Então, o Cadastro Único é o grande mapa que nós temos e é a grande porta de entrada da população de baixa renda. Então, tem muita gente que fica assim, eu quero a porta de saída. Meu presidente Lula fala, as pessoas acabaram de entrar, né? Essas famílias, à medida que entram no Cadastro Único, elas nos oferecem uma informação do que a gente precisa fazer. Essa é a principal base de planejamento que as nossas prefeituras, os nossos vereadores, a agenda do setor público tem para trabalhar e se organizar. Então, é uma ferramenta de inclusão e uma ferramenta de planejamento do setor público. E ela permite o quê? Conhecer para incluir. Conhecer quem é essa população, onde ela mora, quais suas necessidades, para poder organizar uma agenda de inclusão. Então, o Cadastro Único é uma das ferramentas fundamentais da agenda de política social, não só da agenda de assistência social, do conjunto das políticas. Ao longo da nossa história, nós conseguimos organizar indicadores. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade, junto com o Ministério da Educação, de levantar cada escola, né, no Brasil, identificar escolas onde a maioria das crianças são do Bolsa Família. Para quê? Para priorizar essas escolas? Claro, para olhar para essas escolas. Se as escolas que têm maioria das crianças do Bolsa Família estão num território pobre, é um indicador de que aquele território, aquelas escolas provavelmente deveriam ser priorizadas numa alimentação de qualidade, deveriam ser priorizadas numa agenda de extensão para o segundo turno, e assim por diante. Nós queremos melhorar a educação para todos? Queremos, mas essas escolas são as escolas mais vulneráveis, onde as crianças são mais vulneráveis. Então, vamos ter um olhar especial para elas, da mesma forma, o conjunto da agenda de saúde e assim por diante. Isso não quer dizer que a gente não quer universalizar.
mas por onde a gente começa? Mas esse é o... Então, entrando já nessa pauta da universalização, tem muita gente que diz assim, não, então quer dizer que o PT agora vai ter foco, vai entrar numa agenda de focalização, né, contra a agenda da universalização? Não, não é isso. Nós estamos discutindo direitos universais, saúde, educação, assistência social, queremos para todos. Agora, é muito comum nessa agenda da universalização, se a gente não sabe onde priorizar, como atuar em primeiro lugar, como chegar na população mais pobre, acaba acontecendo o quê? Naturalmente você vai para o mais fácil. Onde é mais fácil chegar a alimento de qualidade? Na escola que já está pavimentada, que tem transporte, que tem ônibus. Queremos chegar nessa escola? Queremos. Mas a última escola que vai receber um alimento de qualidade é aquela periférica, longe, né, com mais dificuldade de acesso. Assim é o posto de saúde, né, a unidade básica de saúde, assim é o último CRAS. Então, vamos olhar a cidade como um todo? Vamos. Mas como construir uma agenda onde a universalização prioriza e começa, né, por quem mais precisa e avança para os demais setores que já têm muito mais acesso a outras políticas. Então, como universalizar é naturalmente não começar pelos mais ricos, obviamente, né? Vamos começar exatamente pelos mais fáceis, pelos mais pobres, que são os mais difíceis, desculpem. Como inverter as prioridades? Tem que ter critério, né? Então, vamos construir os critérios a partir dessas ferramentas que nós temos, fazer um bom diagnóstico da cidade, entender aonde nós temos a população mais vulnerável morando, né? E construir critérios que sejam objetivos. Política pública se faz com critérios e debate transparente, né? E aí é nisso que a gente foge do casuísmo. Essa vila, ou essa periferia, ou esta favela está recebendo porque é a do prefeito ou é de tal vereador? Não. Qual é o critério? Por que essa está recebendo antes daquela outra? E quando aquela outra vai receber? Como organizar isso no tempo? Isso é que organiza as políticas sociais. Ter critério e ter transparência. E disputar um determinado conceito, né? Então, não só quem é mais vulnerável porque está mais longe, porque é periférico. A pobreza no Brasil tem cor. A pobreza no Brasil tem gênero. A pobreza no Brasil tem idade. A pobreza e a fome se concentra entre os negros. Se for mulher negra com criança pequena, a severidade da fome e da pobreza é muito maior. Portanto, uma agenda de inclusão necessariamente terá que levar em conta a questão do racismo estrutural, né? Mais de 70% da população pobre é negra, né? A pobreza e a fome se concentram na população negra. Então, este é um critério que é um critério objetivo na construção de políticas, na construção de indicadores e numa busca proativa, clara, de organizar acesso a essa população para enfrentar essas desigualdades. A desigualdade é uma desigualdade estrutural de renda, de educação, de saúde, só que em todos os indicadores que nós olharmos na agenda social, a população negra, as mulheres e as crianças são as mais vulneráveis. Portanto, há que se priorizar e se construir critérios de acesso, né? Como construir esses indicadores em cada cidade, isso será diferente, mas é possível, sim. Nós mostramos, não só com a agenda de cotas nas universidades, mas com um conjunto de outras agendas estruturais, como identificar esses setores, né, de territórios vulneráveis que permitam que a gente, ao enfrentar a pobreza, ao construir agendas de enfrentamento da pobreza e de enfrentamento da fome, a gente finalmente alcance a população negra, a gente finalmente alcance as mães de crianças pequenas, vulneráveis, em especial as negras. Então, esta ideia de construir uma agenda com critérios é fundamental. E nela se insere uma outra questão, que é uma questão, uma forma de olhar a política pública inovadora, né, mais recente, né, que é a busca ativa. Alguns desses... uma parcela dessa população é tão pobre, tão vulnerável e tão excluída que sequer se reconhece como um cidadão que tem direito a direitos.
Então, ele cansou de ir atrás do setor público, ele cansou de bater a porta da prefeitura. Ele simplesmente desistiu, já foi excluído tantas vezes. Esta mulher, este cidadão, né, tem que ser alcançado. E é nossa obrigação. Se a gente quer enfrentar essa agenda de exclusão, garantir uma agenda de inclusão, nós temos que propor uma busca ativa. Ir atrás dessa população, ir atrás com os agentes comunitários de saúde, identificar com esses agentes comunitários de saúde aonde essa população está, quem é mais vulnerável, como enfrentar determinadas agendas que são típicas da pobreza, né? Doenças típicas da pobreza, desnutrição, né? Não acesso a direitos mínimos de saneamento e água. Então, usar a nossa rede de assistência social para referência e contra-referência em cada um desses centros de referência em assistência social. À medida que a população pobre procura um centro de referência em assistência social, a gente passa a ter acesso a essa família, acesso a essa informação, não só para a política de assistência social, mas muitas vezes também para garantir que ela tenha acesso a outras políticas. Então, esta é uma das grandes novidades da construção do setor público, que é o cadastro único. É uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta de planejamento, e nós podemos, a partir do cadastro único, buscar essas famílias. Quem não está no cadastro único ainda, como entrar? Quem não está ainda no Bolsa Família e tem direito, como entrar? Quem não teve acesso ainda à água? A criança que ainda está fora da escola, a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, que está fora da sala de aula, como fazer essa busca ativa? Então, isso organiza a nossa agenda. E, por fim, eu acho que é muito importante a gente discutir, né, voltando para a ideia do desmonte, o desmonte também foi um desmonte de conceito, né, na agenda social. Nós passamos todo um período para discutir que a agenda social era uma agenda de direitos humanos, direito à assistência social, direito à habitação, direito à saúde, direito à educação, e assim por diante. Então, este processo de desorganização e destruição das políticas sociais no Brasil, ele atingiu duramente esses conceitos. Então, o processo de disputa em 2024 terá como tarefa fazer esse debate, ou nós não conseguimos governar nas nossas cidades com essa ideia do direito. Porque aí você, não, por que está dando para o mais pobre? Então, a ideia também do período eleitoral disputar um conceito de política social. A questão da política social, nós não estamos fazendo só justiça social. A cidade não conseguirá evoluir, ser uma cidade desenvolvida com o nível de desigualdade que nós temos, assim como o Brasil nunca conseguirá ser um país desenvolvido com esse nível de desigualdade abissal que nós temos. Nós não estamos fazendo política social por uma questão de favor, né? Ajuda, como muita gente diz, não, eu vou dar o Bolsa Família porque é uma ajuda, depois a pessoa tem que trabalhar, né? Ou esse conceito que sempre prospera, né? É melhor dar o peixe, ou é melhor ensinar a pescar, como se esse fosse o debate. As pessoas foram excluídas de tudo, não tiveram acesso nenhum, tem direito à igualdade, tem direito à cidade, tem direito à renda. Então, nós não estamos discutindo aqui ajuda, nós não estamos discutindo favor. Não é filantropia que vai resolver o nível trágico de desigualdade e de pobreza e de fome e de não acesso do nosso povo. Então, nós estamos falando de direito. Direito à renda, direito à habitação, direito à saúde, direito para todos, mas principalmente, no nosso conceito, é quem é mais vulnerável, quem mais precisa, que sempre foi excluído. Então, não é favor, não é ajuda. Disso decorre uma consequência, né? Nós queremos ter profissionais cuidando dessa população mais vulnerável e mais pobre. Então, não estamos falando de filantropia. Ah, se eu tiver um tempinho vago, eu vou dedicar um tempo para fazer uma sopa na noite, distribuir para a população de rua. Não, nós estamos falando disso, nós estamos falando de direito, né? É dever de alguém. Se é direito do cidadão, é dever de quem? É dever do Estado. Ofertar serviços públicos de qualidade para a população, principalmente para a população de baixa renda. Então, nós temos que ter profissionais na área de saúde, profissionais na área de educação,
e profissionais na área de assistência social. Muitas vezes as pessoas acham que a agenda da pobreza é uma agenda de filantropia, né? É uma agenda do voluntariado. Este conceito atrasado do voluntário, não temos nada contra o trabalho voluntário. Que ótimo que parcela da população se dispõe a fazer filantropia, se dispõe a fazer trabalho voluntário. Isso é um problema da consciência de cada um. Agora, no setor público, não é voluntário. No setor público é obrigatório. Nós queremos garantir acesso, garantir direitos, e isso se faz com profissionais qualificados. Nós temos que reconstruir a rede de políticas públicas que veio sendo desmontada. Com o quê? Com profissionais qualificados, né, de preferência com concurso público, mas profissionais treinados para dar uma informação correta, para garantir um serviço de qualidade e para fazer um acolhimento, né, humanizado, seja na saúde, na educação, na assistência social, em qualquer outra política. Né? Então, primeiro, é direito, não é favor nem ajuda. Segundo, queremos profissionais de qualidade, não voluntariado. E terceiro, queremos equipamentos públicos dignos, né, para o acesso a essa população. E não improviso, na porta, debaixo da escada da prefeitura, coloca a rede de assistência social ali, aí coloca a primeira-dama para fazer política. Não, nós queremos um trabalho profissional com equipamentos qualificados. Esse é um processo de reconstrução. Não é simples e não acontece de um dia para o outro, mas ele tem que ser planejado, ele tem que ser colocado na ordem do dia. Isso que é inverter prioridades. Isso é que é organizar uma agenda social integrada com a agenda de desenvolvimento, olhando para a cidade como um todo, priorizando a população mais pobre. E aí, como eu disse, né, se a gente não tiver... Nós estamos frente a uma oportunidade de articular o social, o econômico e o ambiental, superar essa visão fragmentada, olhar o cidadão de forma integral e, finalmente, enfrentar uma agenda que não é só a agenda da pobreza, a agenda da desigualdade. E sem, né, políticas públicas lá na esfera municipal, nós não conseguimos fazer isso. Então, essa é uma tarefa de todos nós, dirigentes, né, na União, nos estados, nos municípios, e essa é uma tarefa fundamental para a agenda de 2024. Obrigado.